vamos aprender de forma bem fácil e objetiva. Vamos aprender com matemática no papel. Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Como o próprio nome já diz, são relações que ocorrem no triângulo retângulo. E o que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Está aqui, ó, simbolizado por esse quadradinho com um pontinho. Então esse triângulo é o triângulo retângulo. Então, que relações são essas? São as relações que eu vou mostrar aqui para você. São essas fórmulas que o seno de um ângulo agudo dentro do triângulo retângulo. Então, quem são os ângulos agudos aqui? É esse ângulo azul, que é um ângulo menor que 90 graus, ó, mais fechadinho. E esse ângulo vermelho, ó, que é o alfa. E esse ângulo azul é o beta. Eles são ângulos agudos. Então, com relação a esses ângulos, você pode fazer as seguintes fórmulas, que é esse aqui, ó. O seno de um determinado ângulo, no caso aqui eu botei θ, é igual ao cateto oposto a ele sobre a hipotenusa. Então vamos imaginar isso aqui, ó. Vamos olhar para o ângulo alfa. Então, qual seria o seno dele? Seno, então vou escrever aqui, ó, só para você entender. Seno de alfa é igual. Que é o cateto oposto ao alfa? Esse cateto aqui, ó, onde ele chega, ó, tá vendo? Então, é o cateto oposto, que é o lado A, ó. Cateto oposto A sobre a hipotenusa. Que é a hipotenusa? A hipotenusa aqui é o lado contrário ao ângulo de 90 graus. Então, o seno de alfa é o lado A sobre C, que nesse caso aqui é a hipotenusa. Ok? Em relação ao ângulo alfa, qual seria o cosseno? O cosseno é o ângulo adjacente sobre a hipotenusa. Então, em relação, ó, o cosseno de alfa seria o quê? O cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Lembrando que esse aqui é a hipotenusa, ok? O adjacente é esse, ó, que bate nele aqui, tá vendo, ó? Então, é o lado B, ó, esse lado vale B, não é isso? Sobre a hipotenusa, que é C. Então, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Já já vamos fazer com números, certo, pessoal? Não se preocupem. E a tangente de alfa vai ser igual ao quê? Tá aqui a fórmula. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto aqui do alfa? É o A. A gente até viu já aqui, ó. Cateto oposto, ó, era o A. Então, na tangente também é. Então, o cateto oposto é igual a A sobre o cateto adjacente, que é quem? É o B. Então, A sobre B. Certo? Se eu escolhesse o ângulo beta e quisesse o seno de beta é o quê? É o cateto oposto a ele. Então, seria quem? B. Sobre a hipotenusa, que é C. E se eu escolhesse agora fazer o cosseno de beta? O cosseno de beta é o quê? É o cateto adjacente ao beta. Ó, quem seria, ó? Esse ângulo azul, o cateto adjacente é o A, sobre a hipotenusa, que é C. E a tangente? A tangente seria o quê? O cateto oposto a beta, que seria B, sobre o cateto adjacente, que é quem? A. Agora, se você não entendeu, está com dúvida, vamos aprender aqui na prática? Vamos fazer exercícios que você vai entender bem direitinho. Vamos lá? Eu tenho aqui uma questão. Essa questão número 1, vamos fazer uma leiturazinha rápida, interpretar ela. Ó, um rapaz parte de um local situado no nível do mar, quando percorre 80 metros em uma estrada em aclive de 30 graus. A que altitude ele estará? Ou seja, ele diz que o cara está andando aqui, ó. Não é isso? Um rapaz está andando no carro e ele andou quanto? 80 metros. Então, olha, eu vou colocar aqui que esse valor é 80 metros, ó. Daqui da partida até aqui em cima, ó, 80 metros. Não é isso? E ele perguntou a que altura esse carro chegou. Olha a altura aqui, ó. A altura vai de onde? Daqui, né, do chão, até esse ponto lá em cima. Então, a pergunta é essa. Então, que fórmula usar? Né? Eu tenho um ângulo de 30 graus. Eu fico imaginando, eu uso seno, cosseno ou tangente. É muito fácil, gente. Eu tenho o quê? Eu tenho a hipotenusa. Tá vendo? Eu tenho a hipotenusa, que é 80 metros, e quero o cateto oposto ao ângulo. Olha o ângulo 30.
O H, que é a altura, é o quê? É o cateto oposto ao 30 graus. Então, qual é a fórmula que relaciona cateto oposto e hipotenusa? Por que eu estou querendo cateto oposto e hipotenusa? Porque cateto oposto é o que eu quero e a hipotenusa é o único valor que eu tenho. Eu não tenho o valor do adjacente. Tá vendo? Esse seria o lado adjacente ao ângulo, porém eu não tenho esse valor. Eu não sei quanto é. Então, eu vou usar o seno, a fórmula do seno. Por quê? O seno do ângulo 30, tá vendo? Ó, seno de 30 é igual ao quê? Cateto oposto, que é o quê? O H, tá vendo? Ó? Cateto oposto, que é o H, aquelas fórmulas que eu falei lá no início do vídeo, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o contrário do ângulo 90, ó. É o oposto. Então, seria o quê? 80. Certo, pessoal? Entenderam isso aqui? Por que eu escolhi o seno? Só daria certo com o seno. Se usasse o cosseno, o tangente, não daria certo, porque o cosseno usaria o cateto adjacente, que eu não tenho. Eu poderia até descobrir, né, o cateto adjacente, mas não é o que eu quero. Eu quero o quê? O oposto. E quem fala de oposto em relação à hipotenusa é o seno. Então, aí vem aqui, ó, o seno de 30, quanto é que é? Ó? Vou botar uma setinha. Aí vem a tabelinha, vou sugerir para vocês assistirem aquela tabelinha onde olha o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Então, você olha na tabelinha, o seno de 30 é quanto? 1 sobre 2, 1 meio. Não é isso? É igual a H, que é a altura, sobre 80. E aqui, fração igual a fração, eu faço meio pelos extremos, não é isso? H vezes 2. 2H. 1 vezes 80. 80. H igual a 80 sobre 2. Então, H é igual a 80 dividido por 2 dá 40. Então, 40 o quê? Metros. Né? Porque 80 era metros, então a gente acabou de achar a altura. Não é tranquilo? Vamos fazer outra, só para ver se a gente entendeu mesmo. Essa outra aqui, ó. Quando os raios solares formam ângulo de 60 graus com o solo, um prédio projeta uma sombra de 30 metros. Qual a altura desse edifício? Então, vamos olhar aqui para a questão. Nessa questão, olha que interessante, está aqui o ângulo, está aqui ó, a sombra projetada de 30 metros, está vendo a figura? Então, tem uma sombra de 30 metros, eu tenho o ângulo 60 e quero o quê? A altura do prédio. A altura do prédio é essa distância daqui, né, lá de cima, do topo, até lá embaixo. Então, é o que eu não sei, vou chamar de x, não é isso? E agora, qual é a altura desse prédio? Então, se você prestar atenção, essa altura, ela é o quê? Ela é o lado, nesse triângulo aqui, ó, é o lado oposto ao 60. Então, já tenho que achar o lado oposto. E ele me deu o adjacente. Então, qual é a fórmula que fala de lado oposto e adjacente? É a tangente. Então, tem que lembrar lá daquelas formulazinhas que a gente falou. Então, a tangente do ângulo 60 vai ser igual ao lado oposto, que é x, sobre o adjacente, que é 30. Por que eu não podia usar seno? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Ó. Eu não sei nem o oposto nem a hipotenusa, ia ficar com duas letras. Por isso que eu escolhi tangente. Porque eu quero o oposto e tenho o adjacente. E agora é só substituir. Aí eu falo de novo. Tem a tabelinha, certo? Que eu vou sugerir no final do vídeo. Para você. Você tem que saber esses valores. O de 30, 45, 60. A questão não vai lhe dar. Então a tangente 60, olha. Quanto é a tangente 60? Você vai lá na tabelinha e vai olhar que é raiz de 3, raiz quadrada de 3, que é igual a x sobre 30. Fazendo aqui meio pelos extremos, né? Esse raiz de 3 é a mesma coisa de ter o quê? 1 aqui embaixo. X vezes 1, x. 30 vezes raiz de 3 dá o quê? 30 raiz de 3. 30 raiz de 3 o quê? Metros, ok? Algumas questões você tem que se acostumar a trabalhar com radicais, não é isso? 30 vezes raiz de 3. Raiz de 3 não tem raiz exata, a gente deixa assim. Algumas questões sugerem assim: considere o raiz de 3 igual a 1,7. Aí você vem e bota 30 vezes 1,7. Nessa daqui não, certo? Essa aqui ele não deu. Mas se ele lhe der o valor aproximado de raiz de 3, você multiplica por 30. Não é isso? E agora vamos para a última questão, para a gente entender bem direitinho. Então, na primeira questão, eu resolvi ela usando o quê? Seno. Na segunda questão, eu usei o quê? Tangente. Agora nessa aqui, ó, é um triângulo dentro do outro. É bem comum essa questão.
a gente olha para cada triângulo individualmente. Quem é o primeiro triângulo? Esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um triângulo menorzinho e tenho um triângulo maior, certo? Em relação a esse triângulo menor, ele quer o valor de y e de w. Eu vou primeiro achar o valor de w para você entender como é que a gente usa a fórmula do cosseno, que eu já usei a do seno na questão 1 e a da tangente na questão 2. Olha que interessante. Tá vendo aqui o ângulo 60? Ele quer o cateto adjacente ao 60. E eu tenho a hipotenusa. Qual é a fórmula que fala de cateto adjacente e hipotenusa? É o cosseno, ó. O cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente, que é W, sobre a hipotenusa, que é 17. Por que o 17 é a hipotenusa? Que ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Aí agora você vai lá na tabela e ver qual é o valor do cosseno de 60. Aí você, quando você olhar lá, vai ver que é o quê? 1 meio, ok? É igual a W sobre 17. Fazendo aqui, ó, meio pelos extremos, vai dar quanto? 2 vezes W, 2W. 1 vezes 17, 17. Passa o 2 dividindo, né? 17 sobre 2. Terminando aqui, W, se você quiser dividir, vai dar 8,5. Ok, pessoal? 8,5 o quê? Como a unidade aqui, a única que tem está em centímetro, então esses valores que eu estou encontrando é o quê? Em centímetro também. E agora, achei o valor de W. É só isso que ele queria? Não. Ele quer o valor de quem? Ele quer o valor de Y também. Agora, em relação ao ângulo 60, o Y é um cateto, é um lado oposto. Então, a gente vai usar o quê? Eu quero o lado oposto e o único valor numérico que eu tenho é o quê? É a hipotenusa. Então, oposto e hipotenusa, lá naquelas fórmulas, é o quê? É o seno, ó. Então, seno de 60 é igual ao cateto oposto, que é o y, é o que eu quero, sobre a hipotenusa, que é 17. E agora, vai na tabelinha, né? Ângulos notáveis, é o nome da tabela, e você vai achar o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual ao quê? Y sobre 17. Agora faz o quê? Meio pelos extremos, ó. 2 vezes y, 2y. 17 vezes raiz de 3 dá 17 raiz de 3. Tem que aprender a trabalhar com radicais, né, gente? Isso vai cair pra caramba. E agora eu passo o 2 para o outro lado como? Esse 2y. Esse 2 que está multiplicando o y. Eu passo dividindo. Então vai dar 17 raiz de 3 sobre 2. E se você quiser dividir ainda, né? Já que não dá para simplificar, você pode dividir. Ó. 17 dividido por 2 dá quanto? 8,5 raiz de 3. Algumas questões podem lhe dar o valor de raiz de 3. Você vem aqui e substitui multiplicando. Nessa questão não deu. E para terminar, eu quero o valor de x. Até então, gente, para fazer esses dois cálculos aqui, eu tenho usado o triângulo pequeno. Ó, usei o triângulo pequeno, não é isso? Mas o x é o quê? É a hipotenusa do triângulo grande, ó. Esse triângulo que está de azul, meio roxo aqui, ó. Esse triângulo aqui, eu tenho o quê desse triângulo? Eu tenho agora o cateto oposto, né? Que é o y, acabei de achar, ó. Acabei de achar. E eu quero o quê? A hipotenusa. Então, posso usar um seno aqui, não é isso? Como assim, ó? Eu vou usar... Ó, o ângulo que eu estou analisando agora é o 30, tá vendo? Do triângulo grande. E em relação a esse triângulo grande, isso aqui é o quê? É a hipotenusa, ó. O x é a hipotenusa. E eu tenho esse y. Quanto é o y? Acabei de achar aqui, ó. Tá vendo? Então, eu posso usar o seguinte. Para achar essa hipotenusa. Porque eu quero uma coisa que relacione cateto oposto, que eu já tenho, só a hipotenusa, que é x. Então, ó, o seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é 8,5 raiz de 3, que a gente acabou de achar, né? Então, seno de 30, cateto oposto, 8 raiz de 3. Só a hipotenusa, que é quanto? Que é x. Seno de 30, olha na tabelinha, é 1 meio, 1 sobre 2, que é igual a 8,5 raiz de 3 sobre x. Faz meio pelos extremos, ó. 1 vezes x
x. 2 vezes 8 raiz de 3, você multiplica 2 vezes 8, 2 vezes 8,5 dá quanto? 17. Certo? 17 raiz de 3. Né? Aqui eu não coloquei a unidade, é centímetros. Então aqui é centímetros também. Então achei o quê? Achei o quê? O W, o Y e o X, que eram as letras que ele queria que achasse essa questão. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. Até uma próxima videoaula. Obrigado. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajuda o canal a crescer. Obrigado.